Bom, e por falar em tensão, agora a gente destaca o Oriente Médio. Marcelo Favalli aqui nos estúdios com a gente. 2 ataques de Israel nesse sábado. O que aconteceu efetivamente? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que acompanha a nossa programação. 1.000 mortos, pelo menos 1.100, para ser mais preciso. E esse número ele tem aumentado à medida que a informação avança por motivos óbvios, né? Então a gente também tem um confronto de informações. Israel confirma que houve 2 ataques, dizendo por parte de Israel que foram ataques cirúrgicos visando estruturas militares imersas ali, confundidas com a população civil do Hamas, que é uma tática do Hamas de camuflar, segundo Israel, estruturas militares em meio aos civis para dificultar ou desencorajar Israel a fazer esse tipo de ataque. E os palestinos dizem que os bombardeios foram contra campos de refugiados e uma área ainda densamente povoada de um bairro relativamente bem ocupado nos arredores da faixa de Gaza. A gente preparou uma reportagem com mais informações a seguir. O saldo de mortos e as informações a respeito do ataque foram divulgadas pelo departamento do Hamas, que faz as vezes de Ministério da Saúde de Gaza. Ainda segundo o relato de organizações palestinas, o primeiro alvo dos bombardeios foi o bairro residencial de Al-Tufar, que fica na parte norte da faixa. Na sequência, bombas caíram sobre um local que atendia a desabrigados no litoral norte do território. O hospital de Al-Ahli, um dos poucos que continua funcionando na faixa de Gaza, confirmou os ataques e disse que até o momento recebeu 24 corpos. Equipes de resgate buscam por 19 trabalhadores que estavam em uma fábrica também atingida na primeira explosão. O exército de Israel anunciou bombardeios aéreos contra 2 pontos de infraestrutura militar do Hamas na área da cidade de Gaza. A maior cidade israelense, Tel Aviv, teve mais uma jornada intensa de protestos contra o governo do premier Benjamin Netanyahu. Entre as reclamações, a lentidão para o retorno dos reféns que seguem em poder dos terroristas. E nada disso é inédito nessa guerra, né, Favalli? Absolutamente. A gente já está, infelizmente, chegando perto de uma contagem de 8 meses e ainda sem nenhuma sinalização concreta para o final desse conflito. Já houve um aceno mais recentemente entre um cessar-fogo, algum período de paz, mas nada concreto. Então, quando as primeiras informações começaram a chegar, Tiago, davam conta de 40 mortos. Depois, na segunda metade da tarde, 60 mortos. E agora, no começo da noite, a atualização para pelo menos 100 mortos nesse duplo ataque. Agora, na reportagem, percebam que eu estava explicando e falo de mais uma jornada de protestos ruidosos, barulhentos em Tel Aviv, que é a maior cidade do lado de Israel, contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E, de novo, reclamação desta parte que é contra o governo, dessa parte da população, falando: cadê os reféns? Existe uma guerra, a população entende a necessidade do combate contra o Hamas, mas cadê os reféns? E a pergunta é: quantos são os reféns? Aqui, num trabalho muito bem apurado, junto com agências internacionais, eu fiz uma contagem do que seriam esses reféns entre vivos e mortos que ainda estão do lado palestino. Vamos aos números aqui na tela. Vejam só, essa ainda é uma contagem preliminar com dados oficiais e fazendo um paralelo, uma contagem também com relatos de sobreviventes, com relatórios de organizações não governamentais que estão ajudando ali a lidar com os dois lados do conflito. Bom, a princípio, a gente tem ainda 79 sequestrados vivos do outro lado da fronteira, do lado palestino. De novo, isso aqui não é um dado oficial, é um dado apurado, pode ser uma conta muito aproximada. A projeção, né? Mas ela tem quesitos muito fundamentos, bastante concretos. Então, o que chama atenção é isso aqui, ó. Deixa eu trazer o gráfico um pouco mais para cá. A maioria dos sequestrados, eles ainda são jovens adultos, entre 20 e 40 anos. E isso tem um preço na troca desses reféns pelos prisioneiros, que são os palestinos condenados por Israel e presos em penitenciárias israelenses. Se a gente for para outra ponta, veja só,
tem poucos idosos, o que tem um preço de troca um pouco mais caro, né? Por questões humanitárias, os idosos, as mulheres, as crianças são sempre os primeiros a ser negociados, os primeiros a serem salvos. Então, a gente tem essa característica. Este mesmo relatório aponta 112 libertados, isso é um dado concreto, claro, 19 pessoas mortas foram recuperados por Israel, corpos daqueles que foram sequestrados a partir do ataque de 7 de outubro do ano passado. E aí a outra estimativa é essa daqui, que são os 41 ainda em Gaza, talvez reféns mortos ainda não recuperados dentro do poder de Gaza. Isso também tem um preço alto nessa negociação, porque as famílias, claro, querem dar um sepultamento digno, colocar esse luto para dentro da família. Então, tudo isso entra numa complicada equação de troca entre prisioneiros, que é o que exige o Hamas, para essas vítimas, esses reféns. A última vez, ou das últimas vezes, em que Israel e o Hamas negociaram essa troca de reféns por prisioneiros, os números são muito desproporcionais. Assim, 100 para 1, 1000 para 1. Então, isto é uma valiosa moeda de troca. Esses são os meandros da guerra, né? A guerra, ela tem dados muito, muito difíceis de lidar. Agora, conforme os ataques de Israel à faixa de Gaza, eles são praticamente incessantes desde 15 de outubro, que foi o primeiro mapa desenhado de áreas atingidas, destruídas, danificadas. Então, entendam que essa data é uma semana depois, 8 dias depois, do ataque tenebroso do Hamas contra o território... Começa dia 7, né? O ataque foi dia 7. Então, o primeiro mapa feito de resposta de Israel à faixa de Gaza com bombardeios e depois a ocupação, dava esse mapa. Quanto mais vermelho ele vai ficando, pontos vermelhos, significa o grau de destruição ou de dano. Estavam concentrados mais ao norte, onde era a massa populacional da faixa de Gaza, a cidade de Gaza, e mais raro quando a gente vai ao sul. Isso é em 15 de outubro. Passando para o próximo mapa, isso é em novembro. 1 mês e 15 dias depois daquele mapa anterior. 1 mês e 10 dias depois. Olha a área de destruição, principalmente concentrada aqui no norte, na antiga faixa de Gaza. A gente tem muito claro o quanto foi danificado da estrutura. E este é o dado mais recente, que não é de ontem, nem de hoje, é de 3 de maio, que foi a última avaliação de organizações que observam a guerra. Este não é um dado que vem nem de Israel, nem dos palestinos. São observadores internacionais por meio de dados de satélite e cruzamento de dados que chegam, por exemplo, por telefonia celular. É possível construir esse mapa de destruição. Ainda existe uma concentração no norte, mas se a gente for olhar mais ao sul, na fronteira com o Egito, a parte onde entra a ajuda humanitária, Khan Yunis, que é uma cidade que a gente passou a falar muito, está aqui. Lembrando que esses pontos vermelhos são focos de completa destruição. São áreas inabitáveis hoje. Pra vocês entenderem como o que sobrou da faixa de Gaza, que é praticamente uma terra arrasada, Tiago. Meu caro